Imagina que você tem uma entrega para fazer 2 sacos de cimento em um cemitério. Só que o dia no seu comércio foi muito corrido e você só consegue levar esses sacos de cimento no entardecer. E quando você está descarregando esse material, coisas estranhas começam a acontecer que fazem gelar a sua espinha. Vamos conhecer essa história em detalhes nesse relato chamado A Última Reforma. Bem, esse relato aqui, ele aconteceu lá no interior do Ceará. E quem é de lá sabe que muita coisa estranha acontece por essa região. A gente recebeu muitos relatos, envolvendo aí essa parte do Brasil. O caso não aconteceu com ele, aconteceu com um amigo dele, tá? E esse amigo ele descreve como sendo um homem trabalhador, um homem daqueles que não tem medo de nada, sabe? Aqueles bem do interior assim, que não tem medo de nada, eu enfrento tudo que vier. E ele tinha um comércio lá na cidade, uma espécie de venda que vendia um monte de coisa, tá? Até que um dia a vida dele mudou completamente. Por quê? Nesse dia chegou um cliente. E o cliente chegou para ele e falou assim, ó, eu tô precisando que você me entregue 2 sacos de cimento lá no cemitério local. Mas pra que você vai querer aí, tanto cimento? Não, é porque eu tô reformando o túmulo de um familiar que sofreu alguns danos. Falou, não, beleza, eu levo lá os 2 sacos de cimento no cemitério pra você. Aguarda lá que eu levo. Só que nesse dia a venda tava muito movimentada. E o tempo acabou passando e ele nem percebeu e tinha esquecido da entrega. Aí já era final de tarde, por volta das 17 horas, ele pegou e lembrou. Aí ele pegou e colocou os 2 sacos de cimento na garupa da moto e partiu em direção ao cemitério. Ao chegar lá, ele parou bem na frente ali do portão principal. E como ele conhece ali o local na palma da mão, ele sabia exatamente aonde o cliente queria, qual era o túmulo que ele precisava descarregar ali o material. Então ele desceu, foi lá, abriu o portão do cemitério, desamarrou lá os sacos de cimento da garupa da moto, pegou o primeiro saco e começou a andar até o local indicado. E foi tudo tranquilo até aí. O problema começou na volta, Depois que ele deixou o saco ali, ele voltou para pegar o segundo saco. Tinha um outro saco na garupa da moto ali. Mas aí então um barulho ensurdecedor ecoou por todo o cemitério. E ele descreveu esse som, que era um som estridente, como se milhares de cerâmicas estivessem sendo quebradas, arrebentadas, todas de uma vez no chão. Imagina a cena, aquele monte de barulho, pá, 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 aquele monte de cerâmica quebrando ali. Aí nessa hora, imagina, é entardecer, você tá no cemitério, sozinho, Ele teve que abrir o portão, já tava fechado. Ele ficou ali com o corpo gelado, petrificado, arrepiado dos pés à cabeça e simplesmente não conseguia se mexer. Tá? Ele tentava ali, mas ele tava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ele disse sentir um pavor que ele nunca tinha sentido, um medo enorme tomou conta dele. Mas ele precisava lá buscar o segundo saco de cimento, e entregar ali. Ele não podia simplesmente pegar o saco, colocar ali na calçada e deixar, porque alguém ia levar o saco embora. Então ele foi, voltou, pegou o saco de cimento, começou a pedir a proteção de Deus, e entrou de novo no cemitério para colocar ali o segundo saco de cimento ao lado do túmulo. Fez isso. E o que aconteceu? Aquele monte de cerâmica ali, quebrando no chão. E ele, meu Deus do céu, o que será que é isso daqui? O que ele fez, meu amigo? Aquele homem que não tinha medo de nada, saiu correndo e foi em direção à moto. O desespero bateu, meu amigo. O desespero bateu ali, ele correu pra moto, Aí ele disse que, graças a Deus, a moto pegou de primeira. Sabe aquelas motos que você tem que dar aquela partida assim? Pegou de primeira e ele saiu como uma bala. Foi embora daquele local ali. Aí ele confessou depois, mais tarde, que nunca mais pisou naquele cemitério sozinho, Ele ficou com medo. Aquele homem que não tinha medo ficou com medo da situação. E até hoje ele não sabe o que causou aquele som, o que tipo de energia estava ali, se era alguém que estava tentando fazer contato, alguma pegadinha, ele não sabe. O fato é que ele diz que não faz questão nenhuma de descobrir o que aconteceu lá, o que causou
aquele medo nele naquele dia que ele foi entregar esses 2 sacos de cimento. Esse foi o relato, então, de hoje do canal aqui Arquivo Assombrado, um canal onde eu estou pegando aqui relatos. Nós temos centenas, milhares de relatos arquivados aqui. Você sabe que a Ana sempre contou os relatos lá no canal Assombrado, mas é humanamente impossível para ela contar todos. Então, como tem muito material lá, eu estou selecionando alguns e trazendo aqui para vocês também, trazendo uma nova experiência e dando vida a algumas histórias, né, que ficarão esquecidas ali do nosso arquivo. Espero que tenham gostado desse primeiro relato aqui do Arquivo Assombrado. Com o tempo nós vamos aperfeiçoando tudo isso daqui e espero trazer histórias incríveis que estavam perdidas lá nos nossos arquivos. Eu contabilizo que a gente tem por volta de 70 mil relatos. É muita coisa. A Ana até hoje, todos esses anos de canal, ela contou por volta de 12 mil. E todo dia chegam vários. Então, nada mais justo do que pegar alguns que estão lá parados e nunca seriam contados pela Ana e trazer aqui para vocês. E foi isso que eu fiz com esse relato. Deixa aí sua opinião, tá? Grande salve, te vejo no próximo relato. Tchau!